Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido bom para nós em todos os momentos da nossa vida, Pai. Até quando dormimos, o Senhor cuida de nós, ó Pai. Ó Senhor, ó Pai, aumenta a nossa fé para que a gente possa ver a tua glória, Pai. Em nome de Jesus, aumenta, Senhor, a nossa fé, que nós possamos estar focados na tua palavra agora, Senhor. E nós queremos, Senhor, que a tua glória se manifeste, Pai. Nós queremos, Senhor, sem dúvida nenhuma, porque a tua glória, Senhor, é a tua perfeição, ó Pai. Se a tua glória se manifestar, nós podemos ser curados. Se a tua glória se manifestar, podemos ser libertos. A nossa alma pode ser curada, Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, Senhor, ó Pai, nós queremos sair daqui alegres, felizes, sair daqui, Senhor, sentindo a tua presença, para transmitir o que o Senhor tem colocado em nossos corações, ó Pai. Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, ó Pai, tudo que estiver impedindo, que derruba, Pai, derruba tudo, Senhor. Nosso coração esteja rasgado para Ti agora, nesse momento, para que a Tua palavra entre no nosso coração, para fazer grande diferença, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, se alguém aqui está aqui, Senhor, abatido, Senhor, vai sair daqui, Senhor, alegre, pulando de alegria, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Sê conosco, revela a Tua palavra nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Pode sentar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Jesus falou para Marta, né? Marta, se você creres, verá a glória de Deus. Amém. E olha que Marta estava preocupada lá com muitas coisas, né? Jesus deu uma interferida nela, e aí depois ela viu a glória de Deus se manifestando. A glória de Deus é a perfeição, né? Aonde tinha morte, a glória de Deus trouxe vida. Não é isso? Lázaro, sai Lázaro, né? E aí Lázaro ressuscitou pela glória do Senhor. Amém? Por isso que glória é perfeição de Deus. Se a glória de Deus se manifestar na sua vida nessa noite, e pode, hein? Em qualquer momento, Deus ele pode manifestar em qualquer momento, e aí você vai sentir a presença do Senhor, sentir a glória dele, e aí tudo pode acontecer. Amém? Então esteja atento, porque nós estamos num deserto, né? Assim eu digo, nós estamos caminhando num deserto, mas não estamos sozinhos, nós estamos com o Senhor. Amém? Ele vai suprir todas as nossas necessidades na caminhada desse deserto. Só temos que aprender o que Israel não, alguns aprenderam, né? A maioria não aprendeu, obedecer, né? Como é difícil obedecer, não é verdade, irmão? A gente vê que Deus, ele parava a nuvem, e depois ali acampava durante alguns meses, às vezes até anos, e eles só saíam debaixo da nuvem depois que Deus mandava levantar o acampamento, e eles saíam então com a sombra de Deus, com a nuvem, né, em cima deles, porque não dava para caminhar naquele deserto 50, 60 graus. O que você acha que Deus estava fazendo aquilo ali? Estava ensinando a obedecer, e ensinando a obedecer meio que na marra, né? Vai ficar aí? Vai morrer no sol. Vai adiantar? Vai na frente? Vai morrer no sol. O que você acha que Deus estava ensinando? Ensinando a obedecer. Outra coisa que Deus colocou no meio do deserto, interessante, né? Deus colocou o maná, e Ele falou: pode colher o maná. Na sexta-feira você escolhe 2 porções, porque no sábado vocês não vão colher nada. Amém? Aí o que eles faziam? Desobedeciam. Por que Deus deu esse mandamento para Israel? Ensinando obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Aprenda a obedecer a Deus. Amém? Às vezes tem que pagar preço, às vezes é sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha que sacrifício.
Você quer agradar a Deus? Então é aquele sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É fazer o que está dentro da palavra, aí você agrada a Ele e Ele te fortalece. Amém? Então, nós precisamos disso. Sabe, mas a gente sabe, ninguém poderia dar um termômetro para nós do que é viver debaixo desse planeta Terra, a não ser Deus mesmo através da boca de Salomão. Irmão, Salomão, a Bíblia fala que Salomão, está escrito na Bíblia, Salomão, ele falou, tudo que o meu coração desejou, eu fiz, eu realizei. Presta atenção, irmão, tudo que o meu coração desejou, eu realizei. Nunca houve um homem igual Salomão. Ele deveria estar na academia de letra. Em primeiro lugar, Salomão, a gente devia fazer um movimento aí para botar Salomão lá na academia de letra. Em primeiro lugar, não é verdade? Porque ele fez 1.100 cânticos e 3.100 provérbios. Ele fez uma revolução, sabe, no sentido de trazer benefício para a cidade, beneficiou a cidade. Ele fez escudos, ele tinha ouro, ele tinha prata, ele tinha muitas mulheres, tudo que um homem gostaria de experimentar, ele experimentou, que talvez você não experimentou nem 10% do que ele já experimentou. E ele chega no final, ele fala assim, como que um homem desse pode usar uma expressão dessa? Ele fala assim, olha, é muito difícil, vou falar uma coisa para vocês, é difícil viver debaixo desse sol. Salomão está falando isso, teve tudo, e a expressão dele é essa, como um homem que teve tudo, pode expressar desse jeito? E no final, quando chega lá em Eclesiastes 12, versículo último lá, se eu não me engano, ele fala assim, olha, cheguei a uma conclusão, tive tudo, sofri debaixo desse sol, e cheguei à conclusão que teme a Deus e segue o caminho dele. Põe isso no teu coração, teme a Deus e segue o caminho dele. O caminho de Deus é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai até o Pai senão por mim. Todas as riquezas, tudo que Salomão teve, não levaria ele ao Pai, ele sabia disso, por isso ele termina dizendo, teme a Deus, segue o caminho dele. Um homem desse, hein? Ele não era um homem, ele experimentou tudo. Então, meu irmão, se um homem desse falou, é melhor a gente dar ouvido, né? Aquilo ali é exemplo para nós. Experimentou tudo e ainda terminou a vida dele desse jeito. Glória a Deus que terminou desse jeito. Então permaneça, fica firme. Não vai para a direita, não vai para a esquerda, vai para Jesus. Amém? Quer andar em caminho plano, quer andar em caminho fácil, anda com Jesus. Andar com Jesus é fácil, porque Ele está à nossa frente, Ele vai arrebentando tudo, Ele vai planando os caminhos, Ele vai tirando os espinhos, mas tem que andar com Ele. Por isso, para andar com Jesus, tem que ter fé, tem que ser fiel. Amém? Fidelidade com Jesus. Amém? Então, eu queria compartilhar com vocês, por exemplo, como é difícil viver debaixo desse sol, irmão. Então, eu quero compartilhar com você uma parte de Jeremias. Jeremias foi um homem que Deus colocou para exortar Israel, para profetizar para Israel, para mostrar o amor de Deus para Israel. Enfim, né? Está ali um profeta que ele estava com medo de fazer a obra que Deus mandou fazer, mas ele foi corajoso. Ele falou, eu sou uma criança, não sei nem falar direito, como é que eu vou lá falar para o sacerdote, para os reis, quem sou eu? Ele falou, vai porque eu vou colocar minhas palavras na tua boca. Amém? E Jeremias começou a profetizar, começou a falar. Jeremias teve coragem, encarou todo mundo, tomou cacetada para todo lado, foi perseguido, foi jogado no poço, teve tudo. Se você for lá conhecer a história de Jeremias, você vai ver que o quanto esse homem sofreu. As coisas de Deus é louca, né? Fala a verdade, né? Oh, Deus me escolheu, glória a Deus. Agora então se prepara. Não, né? A gente está pensando, se prepara porque você não vai para a glória agora. Agora você vai para a guerra. Para com esse negócio de querer moleza, irmão. Acabou a moleza.
Tem mais moleza não, moleza não tem mais moleza não, é guerra. Deus alistou você para a guerra. Ou Timóteo falou isso, Paulo falou para Timóteo: Timóteo, sofre pois comigo como um bom soldado de Cristo. Soldado de Cristo. Igreja, noiva, parece, quando fala noiva, parece aquela coisa delicada, né? Noiva é para guerrear, noiva é para batalhar, noiva é para chegar e chutar o pau da barraca mesmo, no mundo do inferno, né? Vamos dizer assim, né? Então a noiva é guerreira. Você está entendendo? A noiva foi chamada para a frente de batalha. É a noiva que está segurando aí o anticristo, para você ter uma ideia, né? Através das orações, da intercessão, né? Dos valentes, né? E das mulheres valentes também, sem dúvida nenhuma. Então, sabe, põe uma coisa na sua cabeça: igreja foi levantada para ir para a guerra. Não é só para louvar, apesar que louvor também é guerra, não é verdade? Quebra grilhões. Mas eu quero te dizer, tira essa mentalidade que, se nem Salomão viveu tudo que ele viveu, ele viu que chegou à conclusão que não valia a pena, tinha que seguir a Jesus, amém? O caminho de Deus, muito mais nós, que ele não teve a graça, mas nós tivemos, né? Amém? Então, mas essa caminhada da gente, essa nossa caminhada é complicada. Por que ela é complicada? Porque a gente recebe muitos açoites, né? A gente recebe muita pancadaria, né? O pior soco que você pode levar é a da língua do outro. Uma palavra que sai da boca, né? Quantas pessoas estão aí vivendo uma vida nas drogas, na prostituição, até porque foi fruto da sua própria mãe, fruto do próprio pai, que amaldiçoou o filho, por não conhecer a verdade de Deus. Ao invés de abençoar, amaldiçoou. E Jeremias, ele levou tanta pancada, irmão. Jeremias era um homem escolhido por Deus. Mas veja bem, Jeremias é um ser humano como você, como eu. Porque quando a gente pega um profeta ali na Bíblia, você já começa já quase a idolatrar o profeta, né? Para com isso. Homem igual você, sofreu que não é brincadeira, meu irmão. Ele sofreu tanto, sabe assim, que ele ficou tão angustiado, mas tão angustiado, que a Bíblia fala que ele ficou indignado com o povo de Israel. Tanto que Deus ainda falou assim: olha, Jeremias, olha, se tivesse aqui Samuel, Moisés e Elias aqui, eu ainda assim mesmo não perdoaria esse povo. Deus falou isso para Jeremias: eu não perdoaria esse povo. Povo rebelde, povo que não se curva diante de Deus, povo que não quer nada com Deus. Então, ainda que tivesse aqui Elias, tivesse aqui Samuel, tivesse aqui, né, Moisés, eu não perdoaria mais esse povo. Deus já estava por aqui, ó, para você ter uma ideia, né? Então, a gente tem que pegar esses exemplos na Bíblia. E aí Jeremias, ele sendo um homem de Deus, ele foi se distanciando de Deus. Um homem de Deus, um homem que só levou, né, cacetada. Você pode ver assim que Jeremias aqui, você não vê um momento, eu não sei, nós lemos Jeremias lá no profético, não vi Jeremias fazendo milagre, viu? Tem? Não vimos Jeremias fazendo milagre, só vimos Jeremias descendo o porrete, vamos dizer assim, né? Descendo a vara em Israel. Não vê fazendo milagre, não vê fazendo cura, não vê fazendo nada disso daí, é só repreensão. Meu Deus, viveu uma vida inteira repreendendo um povo. E você sabe que quando você vai repreender, né? Você já talvez tenha tido alguma experiência. Se não teve, está chegando agora, vai ter. Onde você vai falar alguma coisa de Deus, você está errado, está fora da palavra, pronto, já se levanta contra você. Entende? Lá vai uma cacetada, e lá vai a outra cacetada. E aí você ouve alguém falar que falou de você, que não sei o que, é outra cacetada. E aí aquilo vai cansando, a sua caminhada vai ficando vagarosa, ela vai ficando difícil, ela vai ficando quase que impossível de continuar caminhando com Deus. A vida da noiva é assim, entende? Porque a noiva tem peleja, não tem como. Então a gente tem que pegar esses exemplos bíblicos para que a gente não caia no mesmo erro, entende? Para você não cair no mesmo erro. Meu Deus,
quanto prejuízo você teve nos seus erros. Então, para a gente não cair no erro, Israel é exemplo, o Velho Testamento é sombra do Novo. O que está lá serve aqui, amém? Algumas coisas mudaram, viu, irmão? Mas veja bem, não foi retirada, foi aperfeiçoada. Por exemplo, a circuncisão, ela foi aperfeiçoada. O sacrifício do cordeirinho foi aperfeiçoado em Cristo Jesus. Então não foi tirado. Tem muitas coisas que não foram, nada foi tirado da Bíblia. Tudo está dentro da Bíblia. O que não está, que a tua fala, mas vocês tiraram isso? Não tiramos. Foi substituído por algo mais perfeito. Quer um sacrifício mais perfeito do que Jesus? O incenso, queimar incenso, queimar incenso, queimar incenso. Isso aí agora é a tua oração. Quer melhor do que isso? Do que aquela fumaça fedida? Não é? Então tem coisas que foram substituídas. A gente tem que entender isso. Deus não tira nada da Bíblia, mas Ele aperfeiçoou algumas coisas na Bíblia. Mas não é isso que a gente vai falar, amém? Estou dando só assim, mostrando um pouco desse conhecimento que eu tenho, né? Glória a Deus, porque eu discuto muito com relação à palavra, e quanto que as pessoas falam, eu discuto muito, eu brigo muito por causa da palavra, entendeu? Então, Jeremias, ele chegou numa situação de decadência. Quem diria que aquele jovenzinho que não queria enfrentar a batalha, queria fugir, mas Deus trouxe, e aí ele foi enfrentando, e quando ele chega na metade do ministério dele, eu creio assim, 40 anos profetizando, quando ele estava com 20 anos já de trabalho para Deus, servindo a Deus como servo de Deus, porque se ele tinha um cargo eclesiástico, que era o profético, ele servia a Deus, ele era servo de Deus, né? E aí então ele chega numa situação deplorável, chega numa situação terrível, de muita indignação. Quando você está indignado mesmo, você não consegue perdoar. Você está entendendo? A indignação, você não fez nada, você não fez nada, você está de errado, você caminhou certinho no caminho do Senhor, mas levou tanta pancada que você agora está indignado com os outros, que não quer aceitar a palavra, que não aprende nada, que não quer nada, e ainda critica você, ainda prende você, te joga no poço, faz um monte de coisa contra a sua vida. Ele não é de plástico, meu irmão. Jeremias não é de plástico, Jeremias não é de ferro, Jeremias é um ser humano como você, como eu, que vai levando pancada, e é assim que acontece, e você vai ficando indignado com certas coisas, e aí você se fecha. Você não desistiu de Deus, mas você se fecha para as pessoas, aí você deixa de amar as pessoas. E se você deixar de amar as pessoas, aí não tem jeito, irmão. Aí você acaba se afastando de Deus, amém? Mas Jeremias chegou a esse ponto. Então o que acontece? Deus é tão bom que Jeremias começou a aclamar a Deus. Jeremias começou a pedir socorro para Deus. Jeremias estava meio confuso. Jeremias, ele estava a ponto de interrogação, e ele não sabia nem o que falar direito para Deus, porque ele, sendo conhecedor da palavra, eu acredito que ele não deveria nem ter feito aquelas perguntas para Deus, né? Mas ele não fez desistindo de Deus, ele fez pedindo socorro. Resolve o meu problema, Deus, não estou aguentando mais. Você já viveu um momento assim? Que você não está aguentando mais? Eu não sei se você vive, todo mundo vive. Só que o meu termômetro pode ser muito diferente do seu termômetro, entendeu como é que é? Mas todos nós vivemos momentos difíceis, e esses momentos difíceis é que vai, sabe, é como aquela ferida, quando você chega lá no final, você está com câncer, um câncer espiritual, como Jeremias estava com câncer espiritual. Esse é o pior de todos, porque se você morrer ainda com câncer, mas estiver com Jesus, glória a Deus, está salvo. Agora, se você estiver bom, terão, mas não estiver com Jesus, aí um câncer espiritual, aí você está frito, você vê, não leva vantagem nenhuma. Então o que você tem que fazer? Você tem que parar, olhar para a sua vida e ver se você não tem que voltar para Deus. Quando eu falo voltar para Deus, irmão, eu não estou falando no sentido assim, Deus tem um chamado para você, Deus tem um propósito já formado no mundo espiritual para você e para mim, né? Talvez você parou no meio do caminho, entende? Talvez você tenha parado no meio do caminho. Eu não vou dizer assim que você desistiu, que se você tivesse desistido não estaria aqui, mas será que você não está parado no meio do caminho?
É isso que Deus, creio que vai falar para mim, para você. Será que nós estamos parados no meio do caminho? Será que a gente não deveria ter avançado já um pouco mais? Essa é a pergunta. Entende? Uma coisa é você virar as costas para Deus e abandonar Deus. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de que você tem uma caminhada com Jesus. Será que você não parou? E já deveria estar no outro patamar, já deveria estar muito mais lá na frente, você está entendendo? Para fazer as coisas de Deus. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. E os versículos são poucos, amém? Então abre lá em Jeremias capítulo 15, versículo 15. São 5 versículos nós vamos ler, por isso que eu falei que é pouco, mas é o suficiente para a gente entender. Jeremias capítulo 15, versículo 15, amém? Ele está numa situação onde Deus ali na frente, eu não vou ler tudo isso daí, que ele fala que se tivesse Elias, se tivesse Moisés, se tivesse lá, não, eu não perdoaria esse povo, um povo ruim. Eu creio que não é o nosso caso, mas Deus vai falar o que aconteceu com Jeremias, que pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Então eu respondi: ó Senhor, tu és que sabes e lembra de mim, porque ele disse que ele ia destruir aquele povo. Eu vou acabar com esse povo, Jeremias. Aí Jeremias, mais do que depressa, começa a clamar ao Senhor: ó, lembra de mim, eu estou no meio desse povo. O Senhor vai destruir esse povo, vai acabar com esse povo. Eu estou aqui, o Senhor colocou eu aqui, lembra de mim. Glória a Deus, né? Jeremias estava distante de Deus, mas não se esquecia de Deus. E aí então ele lembra de mim, né? Ajuda-me, ele fala. Aqui a minha versão é um pouco diferente da sua, mas ela aqui é mais simples. Ó Senhor, tu és que sabe todas as coisas, lembra de mim, ajuda-me, vinga-me daqueles que me perseguem, não tenha paciência com os meus inimigos, para que eles não me matem. Lembra que é por causa de ti que eles me insultam. Lembra que eu falei? Você está numa caminhada com Jesus. Eu não sei onde você está nessa caminhada, mas vai se preparando, amém? Porque Deus vai tirar você de onde você está para passar para frente, hoje. Se creres, verá a glória de Deus. Deus vai te mostrar onde você vai estar, e Deus vai falar: dá um passo para frente, amém? Vamos fazer isso por fé, né? Então pela palavra. Então ele fala assim: então ele vinga-se dos meus inimigos, apressa-te, né? Não dá moleza para eles não, porque eles querem me matar, né? Eu estou aqui sofrendo, lembra de que por causa de ti, eles me insultam. Então a gente é perseguido por causa da palavra, muitas vezes, a maioria das vezes perseguido por causa da palavra, né? Amém? E olha que eu vou te dizer uma coisa, eu estou tendo uma experiência agora recente, não vou dizer a causa, mas só para você sentir o peso. Eu tive, né, problema durante um tempo, eu tive problema com crente, me acusando, falando mal, descendo porrete em cima de mim, se pudesse me esmagar, quase até me agrediram, para você ter uma ideia, em palavra nem se fala, agrediu tudo, me xingou de tudo quanto é nome, crente. E agora eu estou tendo uma experiência com o ímpio, de chegar lá, não, quero ajudar, aí chega lá para o outro, não, eu também quero ajudar. Eu já esperava o quê? Falei, eu estou lascado, se eu depender desses caras aí, eu estou lascado, não é verdade? Aí todo mundo com o coração aberto, querendo até ajudar. Meu Deus do céu, apanhei, rapaz, quantos anos, né, de crente, e agora o ímpio que eu não esperava, me abraçaram. Não, que a gente puder ajudar, a gente ajuda. Deu para você entender? Eu até vivi isso, para você ter uma ideia. Um pouquinho só de Jeremias. Entende? Bom, eu não estou aqui para acusar ninguém, só estou dando experiência para você, também não estou falando quem é, quem deixa de ser. Minha intenção não é essa. Minha intenção é fazer um testemunho vivo. Isso é o que aconteceu na minha vida. Então ele continua, Jeremias continua falando com Deus, e fala assim, por causa de ti, tu falaste comigo, e eu prestei atenção em cada palavra,
o Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sou teu. Aí a versão sua talvez seja diferente, mas aí a expressão que ele está falando aí, é essa expressão que ele fala, essa expressão que está na tua palavra, que você não vai entender, ele está dizendo, eu sou teu, está em Eclesiastes, e tu é meu. Glória a Deus, né? É lindo essa, pequenininha assim, né? Essa frase, mas eu sou teu e tu é meu. Amém? E ele fala assim, né? E é por isso as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e de felicidade. Quando Deus falou com Jeremias, embora ele era muito jovem, criança ainda, né? Não, jovenzinho. Ele está dizendo ali, ele declara ali, lá ele estava com medo quando Deus falou com ele, lá ele estava assim, preocupado, manda outro, como se foi que nem Moisés, mas aqui ele está dizendo que quando ele ouviu a palavra de Deus, ele encheu o coração dele. Essa palavra é minha, irmão? Essa palavra aqui é minha? Não é minha, essa palavra é de Deus, amém? A Bíblia é de Deus, a palavra não é minha, então encha-se da palavra de Deus, se alegra com a palavra de Deus, sabe? Fica animado pela palavra de Deus, é o que você tem que fazer, porque a palavra não é do homem, não depende de mim. Se dependesse de mim, a minha família, primeiras pessoas que eu ia salvar era a minha família, depois eu ia pensar em você. Sou bobo, né? Amém? Vou salvar a minha família, mas não posso nem salvar a minha família. É só Deus que pode salvar, irmão. Então, Jeremias, quando ele viu a palavra, ele diz que ele as comeu com gozo e com alegria de coração. Tem versão que fala isso, né? Ele comeu a palavra de Deus com gozo e com alegria de coração. Alguma versão fala isso. Então, sabe, Jeremias, ele está ali tendo uma experiência com Deus maravilhosa. Só que agora, ele está chegando aqui, ó, no meio do ministério dele, e ele está afastado de Deus, entende? E aí ele continua falando aqui, ó, com alegria e coração, muita felicidade, por causa da palavra, não tenho gasto o meu tempo rindo e gozando da vida junto com as outras pessoas, sabe, olha, nem isso ele tinha, Deus fez um chamado para Jeremias terrível, irmão. Falou, olha, eu não tenho tempo, eu não tenho gasto o meu tempo, sabe, dando risada por aí, juntando com a turma, sabe, entendeu? Curtindo, né? Peleja. Ele falou, não, eu tenho só obedecido o Senhor. Parece que Jeremias foi chamado só para isso, só para obedecer. Viveu de uma peleja, meu irmão, talvez que a gente nunca ainda viveu quase nada do que Jeremias viveu, né? Então ele continua falando com Deus, né? Todo-Poderoso. Ele fala, não tenho gasto o meu tempo rindo e gozando a vida junto com outras pessoas, por causa do trabalho pesado que me deste. Fiquei sozinho e muito indignado. Fiquei sozinho, né? Profeta ali, ninguém dava a mínima para ele, todo mundo era contra ele, queria matar ele, fizeram de tudo contra ele, ele ficou sozinho, não tinha mais amigos, não tinha mais, meu Deus, o cara foi, o que ele foi? Ficando indignado, você está entendendo? Ficou indignado, ele não aguentou, né, a situação muito pesada, ele está dizendo assim, pelo trabalho que o Senhor me deu um trabalho muito pesado, confrontar pessoas é pesado, irmão. Eu trabalho numa casa de recuperação, é confronto toda hora. Eu só estou vivo por causa de Deus, só estou de pé por causa de Deus, mas é confronto toda hora. Se não é um, é o outro. Se não é um que está falando, é outro que está falando. Se não é o que está falando, tu vem para cima de mim. Entendeu como é que é? Porque eu estou lidando com pessoas difíceis, pessoas que estão numa situação de droga, situação, né, que está tentando resgatar, um resgate, né, é complicado. Então empeita toda hora, eu tenho que empeitar eles e eles ficam me empeitando, entendeu como é que é? E aquilo vai desanimando, que não é fácil não, sabe? Tenho vivido um pouco como Jeremias. E aí, o que acontece aqui? Jeremias continua falando, olha só que ponto chega Jeremias, né? Ele fala assim,
gozando a vida e tal, né? Indignado, né? Muito indignado. Fiquei sozinho e estou indignado. Por que continuo a sofrer? Porque ele estava perguntando para Deus: por que, Senhor? O Senhor está deixando eu sofrer desse jeito, né? Porque as minhas feridas não doem sem parar? Porque elas não saram? Será que não posso confiar em Ti? Tem outra versão, assim, né? Que ele fala assim, né? Ele fala assim, ele fala assim, até a versão diferente que fala assim, né? Seria o Senhor um ribeiro sem água para mim, fontes ilusória? Acho que na sua Bíblia está isso. Mas aqui na minha, eu gosto dela que ela é bem mais simples assim, nesse sentido. Então ele começa a falar com Deus: eu estou indignado, e aí eu continuo a sofrer, porque as minhas feridas doem sem parar, porque elas não saram. Será que não posso confiar em Ti? Ele não está dizendo que não confia. Na verdade ele está expressando assim: será que eu não posso? Eu continuo confiando no Senhor, mas será que eu não posso? Mas olha o que chegou Jeremias. Jeremias, ele não estava com câncer, ele não estava com uma ferida, ele não era uma ferida física, irmão. A alma de Jeremias estava indignada, por causa da opressão, por causa de tudo que ele passou na caminhada dele. Ele estava oprimido, e a opressão está na alma. Ele tem uma ferida na alma, ele está indignado na alma, ele já não consegue mais amar aquele povo como ele começou amando. Deu para você entender? Então, ele está vivendo isso. Então ele está perguntando para Deus: mas eu não poderia confiar no Senhor? Eu posso confiar no Senhor, mas Senhor, a minha dor, ela não para, as minhas feridas não saram, minha situação é complicada. Jeremias gemendo na presença de Deus. Quantas vezes a gente fica numa situação como essa, não é verdade? Né? Difícil para nós, isso não é fácil de vencer. E vencemos uma, mas aí vem a segunda, terceira, talvez você esteja na milésima já aí, né? Entendeu como é que é? Porque a nossa caminhada é como Salomão falou: viver debaixo desse sol não é fácil, é difícil. Amém? E aí ele continua falando assim, né? Ó Senhor, será que és como um riacho que seca no verão? Ou aí na sua fonte ilusória? O Senhor respondeu: se você voltar, eu o receberei de volta, e você será o meu servo de novo. Na sua versão está profeta. Mas profeta, o que é um profeta? Servo. Um cargo eclesiástico, o que é? É como se você, você trabalha onde? Não, eu trabalho naquele colégio lá. O que você faz lá? Sou professor. Servo. Deveria trabalhar lá com esse pensamento: eu sou servo, estou aqui para servir essa criançada toda aí, né? Pula muro, pula coisa, brinca com um, puxa o cabelo do outro, faz bullying, mas está aqui para servir eles. Um cargo eclesiástico é para servir a Deus, irmão. Por isso que muitas vezes as pessoas: não, isso eu não quero, não. Isso eu não quero, porque eu sei que vai vir afronta, vai vir peleja, vai vir guerra. Mas Deus te fez para isso, para ir para a guerra. Amém? Bom, aí Jeremias, ele entendeu, ele fala: Deus, o que eu acho interessante em Deus, que Deus, a gente é muito bebezão, né? Essa é a verdade. A igreja parece que vive com bebê, qualquer coisinha: ai pastor, não sei o que lá, ai pastor, não sei o que lá. O cara estava quase morrendo, Deus não chegou lá, abraçou Jeremias e falou assim: Jeremias, senta aqui. Coitadinho de você, Jeremias, né? Rapaz, eu sei o que você está passando, né? Coitadinho de você. Rapaz, Deus foi na bucha, foi lá e não deu moleza não. Ei, rapaz, deixa eu te falar com você, cara, você tem que acordar, rapaz, né? Olha, deixa eu falar, se você voltar para mim, olha só a palavra que Deus dá para ele, não deu palavra nem de consolo. Não é de consolo essa palavra, se você voltar para mim, meu Deus, para voltar para Deus, já deu uma dura nele. Por que Jeremias estava faltando? Ele fala assim: se você voltar para mim, você será meu servo de novo.
Então ele já não estava mais servindo, ele podia estar até servindo, mas não estava servindo com amor, por causa, o que travou o amor de Jeremias pelo povo de Deus, foi por causa deles mesmos, mas foi a indignação. Ele era um homem tão correto com Deus, ele era um homem tão trilhado com Deus, ele era um homem que nem para a direita nem para a esquerda, e ele, por ser assim, ele acabou se indignando com as pessoas, e ele mesmo foi ferido, ficou afastado de Deus, estava na presença de Deus, questionava ali a Deus, perguntava as coisas para Deus, declarava: eu sou teu, mata os meus inimigos, porque senão eles vão me matar. Está ali ele falando com Deus, ele é um homem de Deus, ele não deixou de ser homem de Deus, só que servo ele não estava sendo mais. Se Deus chamou ele, volta para, se você voltar, quer dizer, estava distante. Distante do quê? Não fisicamente, talvez estava no templo, talvez estava ali orando, mas acabou a alegria do coração dele. Aí é como a gente viver dentro da igreja, sem alegria. Ouve uma palavra, não sente alegria. A palavra é de Deus, não é da pessoa que está pregando. Deveria sentir alegria, porque a palavra é doce que nem o mel que goteja do favo, mais preciosa do que ouro, mais preciosa do que ouro fino. E a gente não se alegra, né? Deveria se alegrar, não é verdade? Então, alguma coisa está errado. O que pode estar errado? Deus vai mostrar para você. Você está estacionado em algum lugar, e Deus falou assim: vamos abastecer esse carro, você vai tirar ele da garagem, né? E nós vamos dar uma caminhada boa aí, amém? Eu penso que é isso que você tem que focar. Está terminando aqui. Aí ele respondeu, né? Vamos lá. Será como viver nessa resposta? Então, se você voltar para mim, eu te receberei de volta, né? E você será o meu servo de novo. Agora vem uma coisa importantíssima para a igreja, para mim, para você, para toda a igreja de Cristo. Olha só a expressão de Deus. Aí Deus fala para ele assim, para terminar. Ele fala assim: não deve voltar, né? Assim, profeta, o povo voltará para você, mas você não deve voltar para eles. Tá, Jeremias? O povo vai voltar para você, mas você não volta para eles. Quer dizer que ele estava com eles. Aonde que Jeremias estava com ele? Na indignação. Perdeu o amor. Você está entendendo? Pelo povo, para você ter uma ideia. E aí o que lhe acontece? Ele fala... Aí ele fala assim: o povo voltará para você, mas você não deve voltar para eles. Farei com que você seja para este povo como um forte muro de bronze. Não, está ali na frente que eu quero falar para você aqui. Eu não, mas eu creio que Deus, né? É o 19 de novo, irmão. O Senhor respondeu: se você voltar, eu receberei de volta, e você será o meu servo de novo, se você disser coisas que se aproveitam, e não palavras inúteis. Isso aí pesou para mim. Isso aí pesou para mim. Porque sabe o que acontece, irmão? Quando você está bem, aí o diabo fala para você assim: olha, você não pode nada. Aí você fala: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está escrito ali na palavra, Satanás. Não sei? Mas se você está indignado, está atrapalhado, está perturbado, aí você já começa a aceitar o argumento do diabo e começa a falar o quê? Eu acho que não vou aguentar. É inútil isso. Você está abrindo a boca para amaldiçoar a sua própria vida. Você está abrindo a boca, não vai edificar a sua vida. Não vai dar certo o meu casamento. Então não vai dar certo mesmo, porque você está aceitando o argumento do diabo. Em vez de você falar assim: eu posso sim, Deus uniu e vai dar tudo certo. E aí você tem que lutar. Mas a fala começa a falar palavras inúteis. Vê aí se você não encaixa aí em algum momento aí, de você falando palavras inúteis. Jeremias, então Deus falou: volta para mim, Jeremias. Deus não deu moleza para Jeremias. Volta para mim, Jeremias, né? E aí faz o seguinte: você vai continuar sendo meu servo, né? E aí é o seguinte, Jeremias, para de você falar coisas inúteis. Profeta falando coisas inúteis.
se os profetas, o profeta falou, ainda mais Jeremias, né? Que era chorão, né? Já falava isso, imagine nós. Coisas inúteis. Não abra a sua boca para falar coisas inúteis. Deus falou isso para Jeremias. E às vezes a nossa vida, nós estamos estacionados, parados, por causa dessas coisas, palavras de maldição, palavras, né, inúteis. Às vezes não é nem de maldição, mas é inútil, não serve para nada. Deus não perde tempo. Amém? Ele só profetiza coisa boa, só fala coisas boas. Se pegar uma pessoa para ver a autobiografia de uma Bíblia, da pessoa de Cristo, ele vai dizer, não tem homem igual a esse, perfeito, não abre a boca para falar besteira. Mas a gente fala tanta besteira, irmão. E na hora da briga de casais, haja besteira, haja coisas inúteis, não é verdade? Na hora de uma questão jurídica, né? Que você está lá com um advogado e o cara acusa você e você não tem nada a ver, lá vai você falando coisas inúteis. Me chamou a atenção isso, porque ele falou não só de servo, volta para mim e você vai voltar a ser meu servo, né? Agora, para de você falar coisas inúteis, não vai adiantar nada. Uma lição para nós, irmão. Pega aí, ó. Amém? Fala só o que edifica a pessoa, edifica a sua vida. E aí então ele termina assim, né? Ele fala assim, não inútil, você será o novo, né? Você será de novo o meu profeta. Aí agora ele fala, né? Primeiro ele fala servo, de novo, agora ele fala profeta, e o povo voltará para você, mas você não deve voltar para ele. Versículo 20, farei com que eles seja para este povo como um forte muro de bronze. Eles lutarão contra você, Jeremias, mas não conseguirão derrotá-lo, pois eu estarei com você para protegê-lo, salvá-lo. Eu o livrarei das mãos dos perversos e te libertarei do poder dos violentos. Eu, o Senhor, falei. Assim como Deus falou para Jeremias, está falando para mim e para você, porque o Deus é o mesmo. O mesmo Deus que Jeremias serviu, é o mesmo Deus que nós servimos, amém? Ele é com você, mas a gente precisa aprender certos pontos da Bíblia, né? Certas coisas nós temos que colocar em prática na Bíblia, para que Deus possa tirar nós desse estacionamento aí, estamos muito parados, amém? Tem que andar mais rápido, glória a Deus. Então, essa era a situação de Jeremias, irmão, não era nada fácil, não era muito bom, mas de uma certa forma Jeremias perseverou e foi até o fim, amém? Ele voltou para o Senhor. Então eu quero dizer assim, esse voltar, não é voltar para ser salvo, não é voltar porque você estava longe de Deus, virou as costas para Deus. Esse voltar, é voltar, sabe, ao primeiro amor mesmo, né? É voltar a fazer as obras do Senhor, é voltar a se colocar como servo de Deus, antes de qualquer coisa eclesiástica, servo de Deus, amém? Claro que antes de tudo é filho de Deus. Ninguém consegue ser servo de Deus se não for filho de Deus, amém? Ninguém consegue uma questão eclesiástica se não for filho de Deus. Filho de Deus nós já somos quando entregamos a vida para Jesus. Nós estamos falando de servo. Jesus pegou a bacia de água lá e lavou os pés de todos os discípulos, falou, vou ensinar para você o que é ser servo, e lavou os pés dos discípulos, amém? Lavou os pés do discípulo. Por que lavou os pés do discípulo? A pergunta, né? Por que lavou os pés? Se você pegar a história, mas eu não quero ficar na história, eu quero ficar dentro da Bíblia. Eu quero saber que revelação é essa. Porque os profetas, eles sempre falam por analogia, eles sempre falam por parábola. Os profetas falam isso. Eles sempre dão alguma coisa, né? E aí o que acontece? Lavar os pés. Se você entregou a tua vida para Jesus, se você está com Jesus, você está congregando, já foi batizado nas águas, já sentiu a presença do Senhor, já nasceu de novo, o corpo já está lavado. Você precisa só lavar os pés. Todo dia tem que lavar os pés. Sabe como é que você lava os seus pés todo dia? Lá no teu quarto, a hora que for dormir. Pai, o que eu fiz hoje que não agradou ao Senhor? Eu fiz isso, me perdoa, Senhor. Lavando os pezinhos, né? O corpo está todo limpo, você está salvo, mas precisa lavar,
os pés. E Jesus falou isso para eles: todo o corpo já está lavado, necessita só lavar os pés. Nele, naquela situação, naquela cronologia, naquela geografia que tinha lá, que era muito pó, então tirava-se as sandálias e lavava os pés, porque ficava muito sujo. Amém? Agora eu tenho que levar esse contexto para o mundo espiritual. Para o mundo espiritual é você avaliar: coma do pão, beba do cálice, mas examine você mesmo. Amém? Ali é a hora de lavar os pés. Olha o momento legal da Bíblia para lavar os pés. Jesus está te convidando para lavar os pés. Coma do pão e beba do cálice, mas lava os teus pés primeiro. Amém? Acerta com Deus essas picuinhas, né? Coisas pequenas, coisas que talvez você não quis nem fazer, mas fez. Amém? Então Jeremias, ele chegou a esse ponto, e Deus tratou ele desse jeito. Então o que acontece? Acontece que isso fez Jeremias parar. Jeremias parou ali no templo, não conseguia fazer mais nada, estava indignado, não dava para fazer mais nada. Aí Deus falou: tem que consertar esse menino aí, tirar ele da garagem e fazer ele voar aí, né? Amém? Então, o que acontece? Aí vem Ezequiel. Nós já conhecemos, mas nós temos que ir lá, porque a palavra de Deus é viva. Amém? Ela é para encher o nosso coração de alegria. Ezequiel 47 é o vale, não é o vale dos ossos secos, é o riacho do templo. É da onde sai toda a nossa provisão espiritual, é da onde sai toda a revelação da palavra, né? A água que sai do templo, essa água é Jesus, amém? A gente sabe disso, é Jesus de Nazaré, Ele é a água viva, né? Então, lá no Velho Testamento ele fala isso, o riacho do templo. E Deus começa a falar com Ezequiel, e Ezequiel entra, né, aqui nessa história, para nos dar uma visão. O que Deus tem que fazer com a igreja? Você precisa entender, Ele sabe o que Ele tem que fazer, e Ele está fazendo, mas nós precisamos entender isso, para que a gente possa entrar nesse ritmo com Deus. Ele fala assim, Ezequiel teve a visão do anjo, a água que saía debaixo do templo. Essa água representa Jesus, amém? Porque ele é a água viva lá em Apocalipse. E no versículo 3 ele começa a falar o que aconteceu naquela visão de Ezequiel com o anjo de Deus. Ele fala que o anjo de Deus saiu para medir, versículo 3, com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza, para o leste. Ele me fez atravessar o riacho ali, e as águas chegou aos meus tornozelos. Amém? Então você veja bem, né, meu irmão? Você vê que o que Deus faz, né? Deus tira a gente, por exemplo, do mundo, da sujeira que a gente estava vivendo, não é verdade? E agora Ele nos coloca exatamente na posição igual de Josué. Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Ah, mas por que, Deus, eu tenho que me esforçar? Porque agora você vai contra a maré. Já viu essa frase? Está nadando, rapaz, contra a maré? Contra a correnteza? É fácil você subir o morro, pegar, né, um caiaque e descer nas águas. É uma delícia isso daí, não é verdade? Não faz nada, só vai dirigindo, né? Agora eu quero ver você. Primeira coisa que Deus faz é levar Ezequiel, está vendo o rio aí? Você vai contra a correnteza. Agora a sua caminhada, o seu chamado é esse, você vai contra a correnteza, você vai ter que andar aí, você vai ter que se esforçar, para poder vencer essa correnteza. Se a favor é fácil, irmão, e contra é difícil. Então aí o que acontece? Deus mede 1000 côvados, e ele fala que ele botou águas pelos artelhos, cobriu o pé, né? A Bíblia fala assim, irmão, que Deus, ele fala assim, não vem sobre vós tentação, a não ser tentação humana, mas fiel é Deus que não te deixará ser tentado mais do que podeis suportar. Então o que você está passando hoje, você pode suportar. Não diga palavras inúteis. Ah, eu não vou conseguir, isso é inútil. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou vencer, porque não vem tentação humana, a não ser tentação humana, e fiel é Deus que não me deixará ser tentado mais do que podeis suportar. Se você está ali com as águas pelos artelhos, você ainda está na primeira fase. É a primeira fase de crente.
Você está entendendo, né? Porque é aquela fase que você está com água pelos artérios, aqui eu estou seguro, mas olha aquela correnteza lá. Aquela correnteza lá, não quero chegar lá não, se eu chegar lá não vou dar conta daquela correnteza não. Então, sabe, tudo tem uma etapa. Aqui nessa passagem bíblica, tem 4 etapas para nossas vidas. Uma etapa que é águas pelos artérios, que a gente poderia fazer uma analogia, você pode ver que isso é uma analogia, certo? Porque isso aí é mergulhar nas águas de Deus, é mergulhar na unção de Deus, mas Deus não vai fazer você mergulhar lá na última, se que você não passou nem pela primeira. Deus é inteligente, irmão, muito sábio, Ele conhece a sua estrutura, Ele vai preparar você pelas águas, pelos artérios, você vai ficar ali durante um tempo, mas não é para ficar ali muito tempo, irmão. Como diz lá em Isaías, né, que ele fala, né, que vem o agricultor, o cara destoca a terra, e logo em seguida já vem o plantador de semente. Então, sabe, de repente, sabe, Jeremias ali ficou estacionado ali, e ele precisava avançar, e Deus deu uma ajudinha para ele. Deus pode te ajudar a avançar, irmão. E sabe que às vezes você pode pensar, mas eu já estou de idade, né, acho que meu tempo já foi. Só vai ser quando você morrer, irmão. Quando você estiver vivo, você pode fazer a obra de Deus, amém? Então você está ali num estágio. Sabe o que é? Por exemplo, esse Ezequiel, para mim, eu vejo como uma academia. É uma academia. Devemos entender? É uma academia. É uma analogia, fazer uma analogia com uma academia. Só que é uma academia espiritual. Se você chegar hoje na academia, o cara vai te dar 200 quilos para levantar? Você nem vai conseguir levantar, e se levantar ainda é capaz até de dar algum problema no físico, não é verdade? Quem sabe de academia? Então você veja bem, se o homem sendo natural, ele não é bobo, ele não vai fazer isso. Você acha que Deus, que é super inteligente, vai fazer isso com você? Vai botar você à frente de uma batalha lá na quarta, na água, né, que tive que nadar? Não, Ele não vai colocar você lá, Ele vai deixar você aqui. Mas até quando você vai ficar aqui? Nessa unção, sabe, nesse treinamento? Quanto tempo você está nesse treinamento de águas pelos artérios? Quanto tempo? Pensa bem, como igreja, como servo de Deus, já foi líder de alguma coisa, de algum ministério, já está na igreja há muito tempo, e aí Deus está olhando para você, você não saiu daí ainda? Você está com águas pelos artérios ainda? Não, já não passou para o outro? Opa, peraí, rapaz, vamos resolver esse caso aí. Vou pedir para o anjo medir mais 1000 côvados para você. Aí ele foi para a água pelos joelhos. As águas no joelho ainda tem controle. O cara ainda, né, fica na boa, né? Depois ele vai com água pela cintura. A cintura você já até balança, né? Que a maré quer te levar. Aí vem uma unção grande sobre a sua vida, para aquilo que Deus preparou. Deu para você entender? Então, sabe, nós precisamos entender essas etapas. Você sai de levantar, começou a levantar 10 quilos, já está levantando 50, agora começa a levantar 60, chegou até 100, agora começa a levantar 110, chegou até 150, 200, é etapa. Mas o problema é que muitas vezes nós ficamos só aqui, só nessa parte, entende? A vida bloqueia a gente, as pancadas bloqueiam a gente. Bloqueou Jeremias, mas Deus desbloqueou ele, mas ele estava preparado para ser desbloqueado. Você está entendendo? Ele falou, não, vou continuar essa caminhada, amém? Então você tem que pensar nisso. Veja bem o que você quer fazer para Deus, veja bem aquilo que Deus te chamou para fazer. Tudo bem, se Deus chamou para você ficar só aqui com águas pelos artérios, sem problema nenhum, você vai ficar aqui porque Deus te escolheu para ficar aqui. Mas se Deus te chamar para mais profundas águas, você tem que se virar, você tem que se exercitar, você tem que tomar uma posição, você tem que falar, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu quero aquela água profunda lá. E às vezes tem pessoas que estão aqui e não tem paciência de ficar aqui, aí ele quer avançar, e quando ele vai avançar, ele naufraga na fé. Lembra da nuvem? Parou a nuvem, parou aqui a nuvem, águas pelos artérios, fica aqui. Mas na hora que Deus falar,
pula para o outro lado lá, vou medir mais 1000 côvados, agora é a hora de medir mais 1000 côvados, e você vai numa dimensão maior, você vai enfrentar coisas mais difíceis, mas eu não vou te dar nada que você não possa suportar, e aí você fica ali, esperando a nuvem, né, a nuvem sair de novo, saiu a nuvem, prestou atenção em Deus, aí pula para o outro lado, né, vai nessa unção de Deus, e aí você vai realmente realizar aquilo que Deus colocou para você, porque Deus fez nós com propósito. Irmão, essa caminhada que você está vendo, uma, água pelos artelhos, duas, mais 1000 côvados, água pelo joelho, mais 1000 côvados, água pela cintura, mais 1000 côvados, água que não dava mais nem para andar, tinha que mergulhar. Ali é uma unção tremenda, amém? Uma unção tremenda. Então Deus quer tirar a noiva, sabe, movimentar a noiva. O Espírito Santo, Ele quer fazer uma movimentação, Ele quer tirar você de um lugar e passar para o outro, mas isso depende de você, para saber se você quer ou não quer, amém? Depende exclusivamente de você, senão não adianta. Então, senão a gente está arriscado a gente ficar dormindo, e não fazer mais nada, porque se você para, é complicado o negócio, amém? Então, é como uma academia, você precisa se exercitar, você precisa botar a mão na massa, né? E quando eu falo botar a mão na massa, não é só dentro da igreja, não, principalmente lá fora da igreja, né? Fazendo o que Deus está mandando você fazer, amém? Essas 4 fases, eu tenho assim no meu coração, é assim, eu vi um pastor falar, eu coloco ela aí dentro dessa fase, ele fala assim, jamais a unção vai substituir o treinamento. Deu para você entender? Jamais, por mais unção que tenha um homem de Deus, não vai a unção dele substituir o treinamento. E ele dá um exemplo. Adão nasceu com quantos anos? Vamos dizer 30 anos, porque Deus não deu uma madeira para ele, nem botou ele no colo para dormir, amém? Já nasceu adulto, né? E aí ele nasceu adulto, não foi treinado, teve algum treinamento ele? Nenhum treinamento. Quando o diabo bateu na porta dele, o que aconteceu? Caiu. Aí pega Jesus, nasce da virgem, aí nasce Jesus, e a peleja, e crescendo, e né, na graça de Deus, então, foi treinado. Na hora que veio o diabo, venceu o diabo. Então, essa unção é necessária. E esses 4 etapas é o treinamento. Não adianta ter unção e não ser treinado. Eu sou um soldado. Pega lá, vai escolher o soldado, o soldado com quase 2 metros de altura, né? Esse escolhe. Pegar um nanico não vai pegar, né? Que nem eu, né? Fui salvo por causa disso. Vai pegar o de 2 metros lá, né? Mas o cara não sabe mexer com a metralhadora, mas o pequenininho arrebenta com tudo. Entendeu como é que é? Então é a mesma coisa. Então entenda que o treinamento tem que estar junto com a unção. Então você vai indo na unção de Deus, dessas 4 etapas, se você permitir, e isso aí vai sendo treinamento, e você chega lá numa unção tremenda e treinado. Aí não tem capeta que derruba, amém? Então, pensa nisso. É a única forma que nós temos para nos ajustar, né? E fazer a vontade de Deus, amém? Então é isso, a gente vem às pancadas, mas não deixa as pancadas parar você como parou Jeremias. Mas se você parar como parou Jeremias, clama a Deus, amém? E aí a gente então vai estar orando, para se você que vai falar com Deus agora, amém? Nós vamos orar, e se você quiser sair, Senhor, eu estou preparado, fala isso com Deus, Senhor, eu estou preparado para sair daqui? Será que eu já estou estacionado aqui há muito tempo, água pelos artelhos? Fala você com Deus, deixa eu dar então, mede mais, fala para Deus assim, ó, mede mais 1000 côvados para mim, Senhor, né? Glória a Deus, você pede isso agora, amém? E aí se você estiver preparado, Deus vai medir mais 1000 côvados e você vai dar um passo para frente, para fazer mais do que você imagina, amém? Porque essa igreja, ela já foi profetizada sobre ela, né? Ela vai ser uma locomotiva. Na verdade ela não vai ser, ela já é. Entendeu como é que é? Locomotiva, é pra...
Não vai conseguir, tem que correr atrás. Amém? Vai correr atrás, porque isso aí que nós estamos vendo aqui por enquanto é pouco ainda. Como eu acabei de falar no começo, né? É 1, 2, 3, 4, 5, né? Grupo, um indo para cada cidade, né? Cada estado, entendeu? Tudo de uma vez. Então é uma locomotiva essa igreja, né? É para correr. Amém? Então Deus precisa de corredor, que você seja um, e eu também. Amém? O louvor pode vir, irmão? Glória a Deus. Eu não sei se aquele relógio está certo esse relógio aí, irmão? Se não estiver certo, eu não tenho culpa não, hein? Estou acompanhando o relógio, hein? Então está dentro, glória a Deus. Mas entendeu? É simples a palavra, a gente já conhece, mas precisamos colocá-la em prática, amém? Você vai falar com Deus: Deus, mede mais 1000 côvados hoje para mim, amém? E aí Deus pode fazer isso, e aí você vai virar uma locomotiva, amém? Para fazer a vontade de Deus. Vamos fazer um louvor, vamos ficar de pé, irmão? Fazer um louvor, e aí depois nós oramos, amém?